Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador e Rei Messias esteja com todos vocês que acreditam no Pai. Bons, meus irmãos, eu decidi fazer um estudo mais minucioso a respeito de Jó. Apesar que eu já fiz um vídeo anterior, bem no comecinho dos meus vídeos, foi um dos primeiros que eu falei sobre Jó, mas eu sei que ficou faltando alguns detalhes que eu acho que vai reafirmar mais ainda o que eu acredito a respeito de Jó, que naquele momento no céu não era o nosso pai que estavam ali, entendeu? Naquele momento era Jeová, e eu vou provar com alguns detalhes nesse capítulo 1 de Jó, de 1 a 12, que existe uma confusão aí entre alguns irmãos de acreditar que Jó era servo do nosso pai. E então vamos ler esse capítulo aqui para a gente tentar chegar a um entendimento, meu irmão. Porque eu quero que vocês entendam o seguinte: as escrituras é assim, se você começa a ler pelo Apocalipse ou por qualquer outro livro sem ter primeiro entendido o sentido da criação e da formação, se você não entender o sentido da criação e da formação, você não vai entender mais nada nas escrituras, meu irmão. Você vai fazer uma salada de fruta, vai começar a achar que uma pessoa é do pai e a outra não é, que o fulano servia ao pai e o outro servia a Satanás. Então, meus irmãos, a primeira coisa que os irmãos têm que fazer é isso, é entender o sentido da criação. A criação verdadeira é uma criação espiritual, meus irmãos. Lá no capítulo 1 você vai enxergar que o Pai criou. E Jeová ao contrário, ele formou o homem do pó da terra. E do homem ele formou a Eva. Ao contrário da criação do Pai, que criou homem e mulher ao mesmo tempo. Criar é uma coisa que é instantânea, meu irmão, é num piscar de olhos é criado. Formar demora um tempo para ser formado, leva tempo, não é assim da noite para o dia, não é num piscar de olhos, demora um tempo. Então, meus irmãos, você partindo do princípio, presta atenção, que o Deus que formou essa matéria, essa vida, essa carne, não é o nosso Pai Celestial, então vai ficar muito mais fácil de você compreender o restante. O primeiro Adão era espiritual, que não era nem Adão, o Pai não tinha nem dado nome para ele. Agora, o segundo homem, o que foi formado por Jeová, esse sim, o Adão, esse é carnal, esse é material, esse é átomo, é partículas, entendeu, meu irmão? Então vamos lá, vamos tentar entender o sentido de Jó. Havia na terra de Uz um varão chamado Jó, e este homem era cabal e reto, temente a Deus e afastado do mal. E lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas. Sua fazenda tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 asnos e muitíssimos criados. E era aquele varão maior dentre todos os orientais. Você pode ver que ele era rico demais, né? Seus filhos costumavam fazer banquetes em sua casa, cada um em seu dia, e mandava chamar suas 3 irmãs para que comessem e bebessem com eles. Ou seja, todos os irmãos homens, todos os dias eles faziam uma festa e chamavam as 3 irmãs. Ou seja, então todo dia da semana tinha um banquete na casa de um dos irmãos. Quando havia passado o turno de dias do convite, ou seja, passando os 7 dias, Jó lhe mandava chamar para purificá-los, e se levantava pela manhã e oferecia holocaustos, sacrifícios, conforme o número de todos eles, porque dizia: talvez tenha pecado meus filhos e amaldiçoaram a Deus e seus corações. Desta maneira fazia isso sempre. Um dia vieram para se apresentar diante do Senhor os filhos de Deus, entre os quais veio também Satanás. Irmãos, aqui, se você for perceber, depois eu vou falar sobre isso, irmão. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de percorrer a terra e andar por ela.
Disse o Senhor a Satanás: não considerastes meu servo Jó, que não há outro como ele na terra, varão cabal e reto, temente a Deus e afastado do mal? Respondeu Satanás ao Senhor: acaso debalde teme Jó a Deus? Não lhe rodeaste com uma cerca de proteção, e a ele, a sua casa e tudo que ele tem? O trabalho de suas mãos abençoaste. Por isso seu rebanho se multiplicaram pelo país. Por isso que ele era rico, porque esse Deus multiplicou as riquezas dele. Mas estende agora a tua mão e toca tudo o que ele tem, e verás que não te amaldiçoa em tua face. De novo. Mas estende agora a tua mão e toca tudo o que tem, e verás se não te amaldiçoa em tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está em tuas mãos, somente não põe as mãos sobre ele. E saiu Satanás de diante do Senhor. Bom, irmãos, vamos começar por um fato. Não é pelo fato dele ser temente a Deus que ele é filho do nosso Pai. Irmãos, para você que já entendeu o sentido da dualidade, do Deus que formou o homem e do Pai que criou, então você já vai entender. Meu irmão, dos 3 céus para baixo, Jeová habitava ali. Deixou de habitar quando o Messias ressuscitou. Então, meu irmão, para pensar. Uma das coisas. Primeiro, Jó era temente a Deus. Por quê? Ele é igualzinho a essas pessoas que estão dentro das igrejas hoje, meu irmão. Essas pessoas que sacrificam, fogueira santa, propósito, dizimista. Era uma pessoa fiel. Fiel a esse Deus de Israel. Ponto. Versículo 3. Ele era um homem mais rico do Oriente, meu irmão. Geralmente, quem é seguidor, discípulo, ou conhece o verdadeiro pão da vida, sabe que os ricos não herdarão o reino dos céus. É mais fácil passar um camelo por baixo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então você já vê aí já alguma coisa estranha. Um outro detalhe: se Jó fosse do nosso pai, ele não faria holocaustos. No versículo 5 ele fazia holocaustos, e ainda ele fazia 10 holocaustos por semana pelos filhos. Entendeu, meus irmãos? Sendo que o nosso pai falou que não quer sacrifício e sim misericórdia. Aí já cai por terra mais uma invenção aí. Outra coisa: Satanás subiu ao céu. Aqui diz deixa eu ver aqui. Um dia vieram para ele se apresentar diante do Senhor os filhos de Deus, entre os quais veio também Satanás. Como que Satanás ia ter acesso ao Pai Celestial, sendo que ele e toda a corja de anjo caído foi expulso do céu? Porque ele habita no céu, Jeová habita no céu, ele e as hostes dele, porque diz assim: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, as potestades, as forças espirituais do mal que estão na região celeste. Ou seja, então os anjos caídos estão no alto, só que eles não atingem o quarto céu onde está o nosso Pai. E aí foi lá Satanás e os anjos caídos se apresentar diante de Jeová, que é esse Deus de Israel. Outra coisa: se você for perceber, Satanás e esse Deus, o Deus de Israel, Jeová, que eu já tenho certeza que é ele, fizeram uma aposta, uma barganha entre eles. Como que o pai iria provar um filho com enfermidade, com destruição, para ver se ele é um filho verdadeiro? Se você for ler o Novo Testamento, você vai ver que em nenhum momento o Pai se manifestou violentamente contra ninguém, nem o Messias, nem os apóstolos, nem os discípulos. Então, ou seja, mais uma fraude, mais uma prova de que quem estava ali naquele terceiro céu era Jeová. E quem subiu lá nada mais, nada menos foi Satanás. Para pensar nisso, meu irmão. Outra coisa: você como pai, você iria fazer barganha com um bandido para que esse bandido viesse testar o seu filho, para ver se seu filho é um homem cabal e reto, um homem fiel ao pai dele? Você como pai, você faria isso? Fazer seu filho passar pela dor, pela tortura, para ele ver se ele ama você mesmo, se ele não ia blasfemar o teu nome? Jamais, meu irmão, jamais. Jamais um pai, por mais pecador que seja, iria fazer isso.
O pai faria assim, um pai justo faria assim, o filho cometeu um crime, ele ir lá e entregar o filho para a polícia. Isso sim é um homem do pai, que está cumprindo a justiça, entendeu? Agora, o que Jeová fez com Satanás para judiar de Jó, não. Na verdade, Jó foi uma vítima, um coitado, ele estava no lugar errado, servindo ao Deus errado, e ele pagou o preço. Só que depois Jeová restituiu tudo que ele tinha. Uma outra coisa, meu irmão, aqui nos outros versículos, no 15, 16, 17, você vê, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Depois disso, Satanás enviou pessoas por intermédio de Jeová para matar a fio da espada os criados. Mandou cair fogo do céu. Se você for lembrar, quem que fez cair fogo do céu? Elias. Elias era o quê? Anjo caído. A mando de quem? De Jeová caiu fogo do céu. É a mesma coisa aqui com Jó, caiu fogo do céu e destruiu tudo. Por quê? Porque não era o nosso pai, nosso pai não destrói. O nosso pai não destrói nada. Outra coisa, veio um vento dentro da casa dos filhos de Jó e destruiu tudo, derrubou tudo. Por quê? Porque Jeová ele tem controle sobre o tempo, sobre o vento, sobre a tempestade, sobre tsunami, sobre maremoto. Então, meu irmão, eu quero deixar bem claro aqui, eu acredito que isso já tenha abrido a mente dos irmãos, que são coisas que, por exemplo, Jó era muito rico, fazia holocaustos, outra coisa, Satanás jamais ia ter acesso ao reino do céu, porque ele foi expulso de lá e ele não tem como voltar para lá, o pai jamais ia permitir, entendeu? Que ele, Jeová e os anjos caídos voltassem para lá. E como existem principados e potestades que ficam nos ares, então, mais uma prova de que o Satanás subiu para falar com Jeová. E outra, se esse Deus desse capítulo de Jó, ele é o nosso pai, então com certeza ele é onipotente, onipresente e onisciente, não é? Então como que ele pergunta para Jó, para Satanás, de onde vem Satanás? Aí Satanás fala assim, de rodear a terra. Então, peraí, se o nosso pai é onipotente, onipresente, onisciente, e ele pergunta para Jó, para Satanás, de onde ele vem, então ele não é nosso pai. Ele é Jeová, o Deus de Israel, o criador da matéria, o criador da carne. Só que tem muitos irmãos que não entendem, por isso que eu falo, tem muitos irmãos que vão começar pelo fim das escrituras, porque estão tudo preocupados com o fim do mundo. Está todo mundo preocupado com o apocalipse carnal, mas ninguém foi lá no Velho Testamento, no primeiro capítulo de Gênesis, para tentar entender o sentido da criação e da formação. E aí, agora fica errando no conceito de escritura. Mas está tudo bem, irmão. Está aí o estudo, eu espero que os irmãos entendam. Aqueles que ainda têm dúvidas sobre a dualidade, vai lá em Gênesis 1, 2 e 3, que é perceptível, irmão, o Adão que Jeová formou, ele nunca foi imortal. Ele não foi expulso do paraíso, ele foi expulso do jardim que estava dentro do Éden, que é um paraíso terreno. Entendeu, meu irmão? E ele nunca foi imortal. Quando ele foi expulso, que ele virou mortal. Mentira. Adão nunca foi imortal. Entendeu, meus irmãos? Então é isso que eu quero deixar bem claro para os irmãos. Estude lá, vai lá, dá uma pesquisada, volta nos vídeos da dualidade, que você vai começar a entender e abrir tua mente, como um monte de irmão está abrindo a mente. Um monte. E eu fico muito feliz por isso. Um abraço a todos os meus irmãos aí e a paz do Messias esteja com todos.